Pedro Conceição já faz parte da nossa casa, trabalhador lá do Maria Dolores em Jales. Vamos vibrar amor, entrando na mesma sintonia. Que Jesus nos abençoe. Você fica à vontade. Obrigado. Muito boa noite a todos. Que Deus, na sua paz, no seu infinito amor, nos abençoe na noite de hoje. E como a gente costuma dizer no início das nossas palestras, né? Que a gente se sinta abençoado, que a gente se deixe abençoar. Porque às vezes a espiritualidade está presente, está com a intenção de nos ajudar, porém nós muitas vezes estamos fechados, estamos impermeáveis, e essa escolha de estar impermeável, ela é respeitada, né? Isso se chama livre-arbítrio, é o poder de escolher não receber. Mas então que a gente possa, na noite de hoje, né, deixar o coração se abrir, para que os benfeitores, eles trabalhem e eles levem profundamente a mensagem, porque é muito mais por conta deles do que por conta de qualquer um que vem aqui na frente, que a gente volta no final para as nossas casas muito melhores do que quando a gente chega, porque eles ficam durante a palestra conversando conosco, trabalhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de forma inarticulada. E aí no final a gente sai mais tranquilo, mais em paz, com a impressão de que a palestra foi boa, né? Mas na verdade o que foi bom foi o envolvimento. Na verdade, a gente se deixou envolver. E isso é um trabalho íntimo que cada um de nós tem que fazer por si mesmo, né? E por falar em envolvimento da espiritualidade, nós trouxemos aqui para a noite de hoje algumas reflexões em torno do assunto da prece, né? A oração, esse recurso tão necessário e fundamental que muitas vezes nós não utilizamos, ou até mesmo muitas vezes quando o utilizamos de uma forma maquinal, automática, né? E Jesus falou muito sobre a prece. Ele não apenas nos deu um exemplo de como orar através da oração do Pai Nosso. Ele nos disse como nós deveríamos fazer para orar. E é assim então que Allan Kardec inicia o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele dá o título de Pedi e Obtereis. Ele traz aqui uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Então, primeira lição que Jesus dá, né? De que a gente, quando orar, que a gente não ore de forma afetada para chamar a atenção, né? Como ele coloca aqui, que era muito comum na época, onde as pessoas iam para as ruas, né? Iam para o templo e faziam aquela oração e gritavam e não sei o quê. Jesus está dizendo para a gente não fazer isso, porque isso, na verdade, não é uma oração, ele está dizendo. E por isso que ele diz: não sejamos hipócritas, porque a intenção de um ato desse era chamar a atenção. E uma vez que a minha intenção é chamar a atenção e eu consigo chamar a atenção, eu conquistei o que eu queria. Por isso Jesus diz, né, que aqui no final, né, ele diz: digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Chamar a atenção, atingiram o objetivo. Mas olha como Jesus diz que nós devemos orar: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa.
Então Jesus pede para a gente entrar para o quarto, trancar a porta e ali, no silêncio, na solidão, conversar com Deus. Será que ele quer dizer com isso que a gente só pode orar no quarto? Né? Claro que não. Existem outras traduções que não colocam essa palavra quarto, né? Algumas traduções trazem aposento íntimo, que é a ideia realmente que ele quis dizer. Porque dentro de uma casa, nós temos vários cômodos que são comuns. A cozinha, né? A sala, o quintal, a garagem. Mas o quarto é de fato aquele aposento que geralmente tem a nossa característica. Tem as nossas coisinhas, mesmo que a gente compartilhe o quarto com alguém, né? Tem ali a nossa cama, tem o nosso canto. Então Jesus está fazendo referência a esse lugar íntimo, que pode ser o quarto, pode ser um local onde a gente goste de ir, mas um local onde a gente se sinta à vontade e se sinta sozinho de certa forma, né? Desligado das preocupações do mundo. Então Jesus nos pede um recolhimento, Ele nos pede um afastamento temporário de tudo isso. O trancar a porta tem a ver com a intimidade, né? Que ali nós vamos fazer alguma coisa muito íntima e vamos falar com Deus. Ele diz mais ainda nessa passagem, ele diz assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, porque eles acreditam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então Jesus está dizendo que não é quantidade de palavras. E quantas vezes a gente aprendeu nas religiões tradicionais, né? E às vezes, quem sabe, não foi a gente mesmo que criou isso lá para trás, né, em outras encarnações, que orar bem é orar muito, é ficar repetindo indefinidamente alguma coisa de forma mágica, e Jesus está dizendo que não é assim. Então olha como muitas vezes a gente distorce o que Jesus explicou. Ele está dizendo: não cuideis de falar muitas coisas como fazem os pagãos, porque não é pela quantidade de palavras, né? Então que a gente não pense assim, bom, uma prece boa é uma prece que tem que ser uns 5 minutos de prece, e fala e lembra de todo mundo, um por um, né? Usa aquelas palavras difíceis. Jesus está dizendo que não é assim, porque a gente vai ver que a prece é sentimento, a prece é a emoção. E é esse diálogo que a gente disse agora há pouco, que os Espíritos ficam fazendo com a gente, que a gente tem que aprender a desenvolver. Algo que sempre me intrigava quando pensava em Deus especificamente, eu sempre pensava, bom, mas se Deus é onipotente, ou seja, se Ele é todo poderoso, né? Por que Ele não se revela de uma vez e tira essa dúvida de nós, né? De achar às vezes se Ele existe, se não existe. E aí depois, né, estudando a doutrina, a gente vai ver que Deus, bom, primeiro que tem toda a sua obra majestosa ao nosso redor, chamada natureza. Se a gente não tem olhos de ver o Criador nela, né, é porque de fato nós ainda não temos olhos de ver. Mas para além disso, eu comecei a entender que Deus, Ele quer se revelar na intimidade. Porque as pessoas boas e religiosas, principalmente, como Chico, Francisco de Assis e tantos outros que passaram por este mundo, era possível perceber no seu comportamento, na sua fala, no seu jeito de viver, que eles tinham uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus, uma intimidade com a espiritualidade que a grande maioria de nós ainda não tem. E no caso de Jesus, a intimidade era tão grande com Deus, né,
que muitas religiões inclusive acharam que ele era o próprio Deus, né? Mas a intimidade de Jesus era tão grande com Deus que Jesus chama Deus de Pai, coisa que nunca ninguém havia feito antes dele. Deus era sempre um Senhor, né? Deus, se você for no Velho Testamento, você nunca vai ver Deus sendo chamado assim. Mas Jesus vem e chama Deus de Pai, mostrando uma intimidade diferente de toda anteriormente revelada que alguém tinha com esse ser. E ele chega a dizer mais: eu e o Pai somos um, no sentido de que ele estava tão afinizado com Deus que ele só sabia querer e fazer a vontade de Deus, que é coisa que a gente ainda não faz. Deus muitas vezes conversa conosco, aliás, frequentemente, a gente nem sempre escuta, né? E muitas vezes Deus está dizendo: meu filho, vai para cá. E a gente escuta aquela intuição, pressente, mas vai para lá. Aí lá na frente, percebe que ficou andando em círculos. E fala: se eu tivesse escutado Deus, né? Tinha abreviado todo esse sofrimento aqui. E teria ido para onde ele indica. Porque os espíritos superiores compreenderam uma coisa que nós ainda não compreendemos. E é precisamente essa uma das características que faz deles espíritos superiores. Eles compreenderam já que a melhor vontade de todas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Sempre. Mas a gente não acredita nisso, né? Portanto, esses espíritos, eles têm mais do que fé, porque a fé é uma confiança naquilo que eu não entendo. Esses espíritos, eles têm uma certeza, eles transcenderam a fé, eles têm certeza absoluta, e é por isso que eles confiam plenamente em Deus. Francisco de Assis tem uma passagem curiosa, onde ele e um amigo, né, eles estão andando, procurando, não sei, fazendo uma viagem, para onde que eles estavam indo, não sei, mas eu sei que no meio do caminho, o tempo começou a fechar, começou a nevar, porque na Itália neva, né? E eles então bateram na porta de um mosteiro para pedir abrigo para passar a noite. E a hora que o pessoal abriu lá de dentro, na portinhola, né, falou: quem é? Ele respondeu: é Francisco de Assis. E o moço lá de dentro falou assim: que Francisco de Assis o quê? Fechou na porta na cara dele. E a neve começou a apertar, eles despreparados, o amigo começou a ficar desesperado, e Francisco de Assis começou a pegar aquela neve, brincar, pular. E aí o amigo pensou: meu Deus, ficou doido, né? Porque santo é meio doido, né? Eles fazem umas coisas totalmente diferentes do que nós, pessoas comuns, estamos acostumados a fazer. E aí ele falou assim: ô Francisco, o que você está fazendo? O que você está feliz aí, comemorando? Nós vamos morrer aqui nesse gelo. Ele então disse assim: sabe por quê? Porque antes a gente estava parcialmente nas mãos de Deus, agora nós estamos totalmente nas mãos dele, só ele para nos salvar. E aí passou um pouquinho, né? O rapaz lá de dentro, não sei o que aconteceu lá dentro, mas certamente algo aconteceu. Ele voltou e abriu a porta e falou, e deixou os dois entrarem. Tamanha a fé, tamanha a certeza de que naquilo em que os outros veem desespero, eu vejo confiança. É assim que os espíritos evoluídos agem, porque eles têm essa intimidade com Deus. E Jesus, em seguida, ele conta uma parábola. Aliás, não exatamente em seguida, né, mas no outro evangelho, ele conta uma parábola sobre a prece, muito interessante, dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça, por não ser como os outros homens,
que são ladrões, que são injustos, que são adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, pois eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. Olha a prece dele, né? O publicano, ao contrário, dizia Jesus na parábola, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Essa era a prece dele. E Jesus encerra essa pequenina parábola dizendo assim: declaro-vos que este último voltou para sua casa justificado, e não aquele outro. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Então a prece do fariseu era muito mais uma exaltação do próprio eu, né? Eu dou o dízimo, ainda bem que eu não sou ladrão, ainda bem, quer dizer, além de se exaltar, humilhar o outro, né? Enquanto que a prece do outro, do último, era uma prece de reconhecimento das próprias fraquezas e necessidades. E a gente pode se perguntar, bom, se Deus sabe de tudo, como Jesus disse há pouco no final do outro trecho, se Deus sabe de tudo que nós vamos pedir, que nós vamos fazer, se Deus conhece o presente, o passado e o futuro, para que eu vou pedir? Para que eu vou falar com Deus se Ele já sabe? Só que quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, o objetivo da prece não é informar Deus de nada, porque de fato Deus já sabe. O objetivo da prece é treinar esse sentimento que ele disse aqui no final. Aquele que se humilha será elevado, ou seja, a humildade. Por quê? Porque a grande maioria das nossas preces são preces para pedir. Não tem problema, né? A gente pode pedir, deve, porque os Espíritos dizem que nós podemos fazer 3 coisas na prece, e nós vamos ver já já. E quando a gente pede, a gente automaticamente está reconhecendo a incapacidade de ter aquilo sem uma ajuda. Ou seja, nós estamos reconhecendo que precisamos de ajuda. E isso é um gesto de humildade. Por isso Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. De mim eu não posso nada, mas naquele que me fortalece eu posso tudo, né? Então é muito interessante isso, porque a gente percebe que muitas vezes a gente se esquece desse mecanismo, desse recurso, e tenta resolver muitas das coisas sem pedir ajuda para ninguém e muito menos a Deus. André Luiz, por exemplo, passa 7, 8 anos mais ou menos no umbral. Ele fica 8 anos numa região de sofrimento no mundo espiritual, onde ele diz no primeiro capítulo do livro Nosso Lar: eu já percebia que eu tinha morrido, eu entendia que eu estava desencarnado, mas eu não conseguia concatenar as minhas ideias, eu não conseguia parar para pensar o que estava acontecendo. Sabe quando que ele sai desse inferno? Quando ele se lembra da mãe, das preces que ela o havia ensinado quando criança, e ele, dando o braço a torcer, diz: bom, deve haver um Deus. Se eu morri e eu estou vivo, né? Morri, mas estou vivo, é porque a vida continua. E se a vida continua, é porque deve ter alguém por aí maior do que eu que vai me ouvir. Então ali ele se ajoelha, alguma coisa assim, e faz uma oração. Ele leva 7 anos para fazer uma prece. Quando ele faz a prece, Clarencio, o benfeitor de Nosso Lar, aparece do seu lado e diz: finalmente, André, agora nós podemos te levar. E lá em Nosso Lar ele descobre que Clarencio sempre esteve com ele,
que a sua mãe, que já havia desencarnado há muito tempo, sempre estivera com ele, mesmo antes dele desencarnar, antes dele ficar doente, sempre o acompanhou, mas ele nunca percebeu a ajuda e a presença desses benfeitores, porque ele não estava conectado, ele não achava que precisava de ajuda até aquele momento. Então bastou uma prece feita de coração para que ele literalmente saísse do inferno, porque é uma região infernal, e ser recolhido. Então a prece tem esse poder, não é só do lado de lá que ela tem esse poder. A prece tem o poder de nos livrar dos nossos infernos. Ela tem o poder de, às vezes, não resolver totalmente, às vezes sim também. Porque é claro que nós seremos atendidos na medida daquilo que nós precisamos receber, não na medida daquilo que queremos. É outra coisa também que a gente precisa entender. Não é porque eu vou ficar pedindo a Deus as 6 dezenas que Ele vai me dar, né? Posso até pedir, posso pedir à vontade, mas Ele não vai dar, né? Por quê? Porque não tem só eu pedindo, tem todo mundo pedindo, né? Então existe uma administração dos pedidos, mas Emmanuel diz que um dia nós atingiremos o nível em que teremos todas as nossas preces atendidas, todas. Sabe por quê? Porque explica o benfeitor, porque nós teremos aprendido a pedir. Nós não pediremos coisas banais, aleatórias. Teremos aprendido a pedir e principalmente confiar na vontade de Deus. Portanto, a prece é esse recurso que está nas nossas mãos. A gente pode fazer uma prece hoje e modificar totalmente a nossa encarnação. Assim como alguns livros de André Luiz também, que o livro inteirinho, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, que é um dos livros dele, o livro inteirinho é para atender a prece de uma pessoa. E os Espíritos nos explicam que nós podemos fazer 3 coisas na prece. Nós podemos pedir, que é o que a gente mais costuma fazer, né? Nós podemos louvar, que é reconhecer a grandeza de Deus, a sua obra, coisa que os nossos irmãos protestantes nas igrejas reformadas tão bem sabem fazer, né? E talvez o principal, a terceira coisa, que é uma das coisas mais esquecidas às vezes pelo ser humano nesse planeta: agradecer. Porque quando a gente começa a agradecer aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já é, a gente começa a entender que a nossa vida é muito melhor do que a gente imaginava, que não tinha tantos problemas como a gente imaginava, mas havia um problema no olhar. Porque dizem os Espíritos, se nós pudéssemos colocar numa balança, com licença um pouquinho que eu estou meio rouco, tá? Dizem eles que se nós pudéssemos pôr numa balança aquilo que a gente entende que é bom que nos acontece e aquilo que a gente entende que é ruim que nos acontece, nós veríamos que o bem é muito maior do que o mal. Muito. E se a gente tivesse o hábito de agradecer, aconteceria uma coisa ainda maior. Nós veríamos que até aquilo que a gente acha que é um mal, vem para o nosso bem. A gente conhece um rapaz que vive acamado numa cadeira e ele era saudável. Mas quando ele era saudável,
ele tinha uma vida louca. Sabe assim, né? A gíria que usa por aí, né? Vida louca. E aí ele teve um problema de saúde. Não sei exatamente qual que foi, se foi um derrame, né? Um AVC, alguma coisa assim. E ele então teve que vir embora, porque estava, se eu não me engano, até fora do Brasil. Teve que voltar para o país, voltar para a casinha, voltar para os familiares, voltar para a cidadezinha. E quando a gente conversa com ele, sabe o que ele diz? Que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Porque hoje ele sabe quem ele é. Ele sabe quem são as pessoas que de fato o amam. E hoje ele diz, ele diz assim: eu sou muito mais feliz do que eu era. Bendito foi esse problema que me chamou de volta, para que eu pudesse aproveitar o resto da encarnação que estava praticamente perdida. Né? Então, quantas vezes a gente não entende isso? Por quê? Porque a gente acha, como a gente estava dizendo no início, que bom é fazer a nossa vontade. Só que a nossa vontade muitas vezes está nos levando para o buraco. Por exemplo, quando a gente é ofendido, qual é a nossa vontade? Sejamos sinceros. É ir lá, fazer, sabe assim, já viu picar pepino? Pegar a pessoa e picar, né? Igual no desenho animado lá. Essa é a vontade, não é? Mas o que pede Jesus? Perdão. Ah, mas é difícil. Ele não disse que seria fácil. E aquele que vai lá e pica o outro, coitado, se implica numa lei que trará a ele de volta aquilo que ele causou. Mas aquele que perdoa se liberta e passa a viver um céu dentro dele que nem ele sabia que era possível viver. Jesus disse a Pedro: Pedro, crê, eu te levarei onde você não queira ir. Porque cumprir o dever cristão é muitas vezes contrariar a nossa própria vontade. É fazer aquilo que Deus pede e não o que eu quero. Porque eu quero ir lá e picar o outro. Divaldo falava isso, né? Ele dizia assim: o meu primeiro impulso é o de revidar. Ou seja, ele dizia assim, o que mostra que eu ainda sou um espírito muito atrasado. Mas ele dizia assim: mas eu me eduquei uma vida inteira para não revidar, como pede o meu mestre. Então eu ainda tenho um impulso, mas não faço. E quando que o serviço estará totalmente completo? Quando a gente nem mais sentir o impulso. Quando a gente ver alguém fazendo mal e a gente tiver pena. Porque é isso que os espíritos superiores têm de quem faz o mal. Eles não têm raiva, eles têm pena. Porque eles têm certeza de que o maior mal que a gente pode sofrer é o mal que a gente causa para os outros. Porque o mal vai voltar para mim. E esses espíritos superiores já viram isso acontecer tantas e tantas vezes que eles não têm mais dúvidas, eles têm certeza. Nós estamos, gente, nas primeiras encarnações começando a entender isso. Essa lei chamada lei de ação e reação. O Chico tinha um caso engraçado, né? Ele era muito amigo do Arnaldo Rocha, que foi viúvo da Meimei, aquele espírito benfeitor, benfeitora, né? Da área da evangelização infantil. O Arnaldo Rocha perdeu ela quando ela era muito jovem, ela desencarnou com 20 e poucos anos, e ele viveu muito ainda. E ele foi muito amigo do Chico, amigo íntimo de trabalhar ali na reunião mediúnica com o Chico. E ele disse que um dia ele virou para o Chico e falou assim: nossa, Chico, assaltaram lá o escritório lá onde eu trabalho, levaram tudo. Nossa, uma dificuldade. Aí o Chico, que tinha uma intimidade maior com ele, né? O Chico não ia fazer isso com qualquer um. Mas como ele tinha uma intimidade maior com ele, o Chico abraçou ele,
deu um sorriso e falou assim: ah, Naldinho, que ele chamava ele de Naldinho, né? Arnaldo chamava ele de Naldinho. Ah, Naldinho, eu estou tão feliz. Por que isso, Chico? Meu escritório foi assaltado, né? Você está feliz? Eu falei assim: ah, Naldinho, porque você já bateu tanto, agora você está só apanhando, ou seja, você está só devolvendo. Mas como a gente ainda não tem essa confiança de entender que nada nos acontece por acaso, a gente se revolta. E quando se revolta, a lição não é aprendida. E quando a lição não é aprendida, adivinha? Ela vai voltar. Né? Porque na escola divina, não é igual na escola normal por aí, onde você passa com 5, você passa com 6, né? Você passa nem até com 0 de certo você passa. Na escola divina, você só passa com 10. Enquanto não aprender aquilo ali, vai ficar voltando, porque Deus não tem pressa. Ele tem a eternidade. Nós é que deveríamos ter. Que pior, nós, né? Então, para encerrar, eu queria trazer aqui uma poesia do espírito Alta de Souza, intitulada Mensagem Fraterna. Uma poesia muito curta, onde ela fala da prece. Ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Porque às vezes a gente pede, mas a gente não tem ouvidos de ouvir ainda, né? E aquele silêncio. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Olha que lindo. Sabe qual é a maior igreja? Ela está falando aqui, é o nosso coração. Não é uma parede, não é um templo, não é aqui a mais alta. É o nosso coração, é a maior das igrejas. O maior templo religioso é o nosso coração. Por isso ela está dizendo, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Porque fazer prece não é só dizer, é também ouvir, porque Deus vai dizer também. Só que nem sempre Ele vai dizer o que nos agrada. Quantas vezes nas minhas preces particulares perguntei a Ele, que é uma pergunta até que eu evito um pouco de fazer, porque a resposta é meio dura. Eu pergunto assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe qual que é a resposta muitas vezes? Volta lá e pede desculpa. Volta lá e arruma a bagunça que você mesmo, Pedro, você mesmo criou. Ah, mas o outro. Ah, mas e você? É duro ouvir, mas na prece a gente escuta. Porque Deus não é aquele Deus assim, né? Que é como aquele Deus que parece um Papai Noel, sabe? Que fica dando presente pra gente, que fica passando a mão na cabeça. Deus é pai, e um pai educa. O filho fala assim: me dá aquele facão que você acabou de usar lá. Não, de jeito nenhum. Ah, e aí a criança faz a birra, né? Esperneia. O pai não dá, pode chorar. E muitas vezes com Deus nós somos crianças birrentas.
E Deus vai dizer o que então? Não. Para o seu bem, não. E a gente vai chorar, porque somos orgulhosos, somos vaidosos, né? Então a prece não é só dizer, é também ouvir o que Deus tem a dizer. E o que Ele tem a dizer para o Pedro é diferente do que Ele tem para dizer para Maria, para Joana, para o João, para o Bastião, porque Deus nos conhece na particularidade. Deus nos conhece um por um. Nós é que não o conhecemos ainda. E a prece é esse convite, para que a gente conheça aquilo que sempre esteve debaixo dos nossos narizes, para que a gente conheça quem já nos conhece há muito, quem nos criou, ter esse contato íntimo com o Criador. Por isso a poetisa vai dizer: volve ao teu templo interno e abandonado, porque a gente abandonou. A gente faz prece de qualquer jeito. Quantas vezes eu comecei uma prece, de repente eu estava pedindo pela mesma pessoa 3 vezes, aí eu voltei, aí eu cochilei, ou seja, eu não estava orando. Porque quando a gente ora mesmo, a gente quase não precisa falar. Minha avózinha, ela passou mal na minha frente, engasgando. E eu não sabia o que fazer. E eu achei sinceramente que ela ia falecer na minha frente. E naquele desespero, né, liga para o SAMU, então falei, gente, ela vai morrer, mas pelo menos uma prece eu vou fazer. A hora que eu segurei na mão dela, eu falei, calma, vó, Jesus está aqui. Ela começou a vomitar e voltar. Eu só falei isso, eu nem terminei a prece. Fui atendido instantaneamente, porque foi um pedido de socorro. Não tinha mais para quem pedir. Como é que eu não ia dar tempo do SAMU chegar? Percebe? Não é quantidade de palavras, é intenção, é sentimento, é emoção. Deus já sabe, mas a gente tem que pedir, a gente tem que falar, a gente tem que conversar. Precisa de interação. Emmanuel diz que um dia para nós a prece será como o alimento. E olha que a gente come várias vezes por dia, né? Mas a gente não ora várias vezes por dia. E quando ora, também ora, né, daquela forma, mais ou menos. E por que a gente não se alimenta espiritualmente com o mesmo capricho que a gente se alimenta materialmente? Porque materialmente a gente fala, isso aqui eu não como, esse arroz aqui não está tão bom, eu quero uma coisa melhor, a gente vai atrás de algo melhor, né? Agora, espiritualmente a gente não, a gente faz uma prece qualquer, se alimenta de qualquer jeito espiritualmente, conversa de Deus de qualquer jeito, sendo que é o que nos sustenta, é o que nos dá força, garra para continuar vencendo. Então que nós possamos, como disse a benfeitora aqui, voltar a esse templo interno abandonado e ouvir o que Deus tem para nos dizer, falar, chorar, sabe? Até brigar com Deus é melhor do que não falar nada, né? É melhor brigar com Deus, Senhor, estou de mal. Ele não vai ficar de mal, Deus não é assim. Então é interagir com o Criador. Então que Ele nos ajude, né? Porque, como tenho pedido nas minhas últimas orações, para que Ele me ensine inclusive a orar. Que às vezes a gente não sabe nem o que falar, nem o que pedir, né? Um homem chegou no Chico e disse assim, olha Chico, eu vim aqui me despedir. Aí o Chico olhou aquilo, né? Falou, o que aconteceu? Chico, eu recebi um diagnóstico de câncer. E é um câncer muito brabo. E diz que já está na metástase, eu tenho não sei quanto tempo. Então eu vim aqui me despedir. E o Chico olhou para ele e falou, mas meu filho, você quer morrer? Ele falou, não Chico, eu quero viver. Você quer viver? Quero. E você já falou isso para Deus? Uai, mas é assim que faz? Ele falou, Você já disse para Deus que você quer viver?
Porque quantos, eu poderia fazer outra palestra só contando casos, de quantos eu conheço que tiveram pró-vidas, né? Pessoas que estavam ali no leito para morrer, não morreram, viveram mais não sei quantos anos, por causa de preces. Então a prece é isso, né? Que Deus nos ajude, nos ensine também a orar. Muita paz.